Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Café com Governança e nesse encontro a gente vai trazer um tema super relevante que orbita a reforma tributária e o split payment, algo que está já assombrando os corações de muitos empresários. A gente vai aqui bater um papo e tentar desmistificar esse assunto e esses desafios que vão vir. E naturalmente, para enriquecer essa dinâmica, a gente poder fazer aí um papo super relevante e de alto teor com vocês, e podem ter certeza que eu vou estressar e apertar essa mesa aqui para a gente extrair o conhecimento dos meus pares, né? E sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês aqui o grande amigo Wagner Xavier, um executivo de relacionamento da OMIE. E, por favor, pessoal, eu vou me esforçar aqui para extrair toda a gota de conhecimento dele aqui em Porto Alegre, hoje na nossa sede. E quem vai me ajudar a fazer esse esforço aqui, super bacana, é a minha colega, a Luísa Brasil, que é uma tech leader da Comércio na área contábil. E a gente também está aqui para aprender, não só com ele, mas fazer uma troca super relevante. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Wagner. Opa, Ângelo, obrigado a você pelo convite, muito legal. Pode espremer, tá? Eu gosto de fazer essas brincadeiras. O máximo que vai acontecer, eu falar, não sei. Ninguém sabe tudo, né? Tá certo. É um prazer estar aqui na Comércio com vocês, com a Luísa aqui. E vamos falar da reforma, acho que é um tema legal, né? Super. É uma mudança grande do Brasil aí. Super relevante, né? Vamos falar sobre isso, envolve bastante coisa. Excelente. Eu estou muito contente com esse momento aqui, né? Junto com a Brasil, daí que eu brinco com ela que é o nome de Guerra Brasil, um sobrenome bonito, né? Tem que ser dito, Forte, né? Super, tem fortíssimo. Tem que ser dito, né? Não vamos esconder sobre o nome dela. E a gente tem, assim, a oportunidade de viver o dia a dia de empresas que estão em diversos momentos, sabe, Wagner? Até o pessoal que está começando, que a gente chama aqui carinhosamente de berçário, quando eles estão iniciando aqui com a gente, como negócios já consolidados, né? E com operações até, de certa forma, internacionais. E, querendo ou não, todos eles vão ser afetados pela reforma tributária até chegar no split payment. E eu acredito que, até certo ponto, há uma ausência de percepção adequada do que está vindo pela frente, né? A gente encontra colegas e empresários que, não, isso aí o meu contador resolve, isso aí vai ser a apuração tributária, mas a coisa é muito mais profunda que uma simples guia tributária, ela envolve toda uma organização de gestão. Né? E eu acredito que por onde vocês orbitam na OMI também devem estar tendo essa percepção, né, de valor e necessidade de compreensão e estratégia do jogo. Então, eu acho que antes de nós sair falando sobre split payment, que é uma consequência, eu acho, da estrutura, eu queria abordar muito contigo qual é a visão que tu tem, assim, em termos de jornada do cenário da reforma, por onde ele passa, quais são os principais gatilhos ou alertas, e a partir daí a gente vai estressando essa dinâmica. É um tema que se fala pouco, né? Assim, a gente fala muito do nosso mundo, né? Do RP, Exato. Da contabilidade, mas de uma forma geral se fala pouco, né? Assim, né? Sim, mas ele é um projeto... É que, na verdade, a reforma... Primeiro, né, é importante lembrar que o sistema tributário brasileiro atual é uma porcaria. Sim. Né, ruim, é injusto, ele bitributa, é um monte de imposto. Então, na verdade, esse projeto que foi aprovado por unanimidade praticamente, né? Sim, no Senado, no Congresso, já vinha a ser escrito há muitos anos, que é o conceito do imposto único, né? Que, na verdade, ele mirou muito no sistema tributário brasileiro, corrigir anomalias. A pessoa fala que aumentar imposto, na verdade não é aumentar imposto, é corrigir essas anomalias, né? Primeiro, o sistema que tem muita sonegação. O Brasil é um país que sonega demais, tem muito empresário que sonega até por conta da sua sobrevivência. Né? Então, a reforma ela ataca muito a questão da inadimplência, da sonegação e também dos benefícios fiscais, né? Que é o maior dos rombos da arrecadação, que são as renúncias tributárias que muitos segmentos não pagam. Né? Então, ele vai nivelar todo mundo. Então, esse projeto ele visou muito isso e ele vai acertar nisso. Mas, como você falou, né, Ângelo, ele também acertou na questão das empresas, né? Porque a reforma tributária muda a dinâmica da economia. Ele muda a forma como os impostos são tratados. Por exemplo, o split, né? Que nada mais é do que uma apuração online. Se você pegar bem, o split é isso, né? Hoje a apuração é feita no mês, no final do mês, né? O contador pega as notas, pega os créditos, os débitos, faz aquelas contas todas e faz a apuração. E agora vai ser tudo online. Então, essa é a grande mudança, né? É a forma da gestão das empresas, né? E eu acho que os empresários vão sofrer um pouquinho. E o contador vai ser muito importante nessa transição.
Porque o contador é o elo de confiança da empresa, né? Todo mundo confia no contador, né? Por isso que a gente está falando muito com as contabilidades também. Sim, é verdade. E a reforma tem essa estrutura, que a gente pode falar rapidinho aqui também um pouco da estrutura básica dela, né? Eu acho que para o pessoal entender o que vai acontecer com o split payment, talvez a gente trazer aqui um pouco sobre conceito estrutural e jornada até de IBS, né? E os outros processos. Aí existe uma certa confusão. O pessoal acha que o IVA é uma coisa, que o IBS é outra coisa. Então tem uma certa assim, mistureba, tudo, né? Por isso que tem transição, exato, tem um período de... Então, assim, basicamente, né? Primeiro, acho que é legal a gente falar o porquê da reforma, né? Então, recuperar o sistema tributário brasileiro, criar regras uniformes para o Brasil inteiro. Hoje, cada estado é de um jeito, né? Através principalmente do ICMS. Dorme com esse barulho aí. Você tem a questão do imposto da indústria, né? Lembrando que a reforma começou na indústria, né? As primeiras falas ali, os primeiros textos, né? Lá em São Paulo, na Fiesp, né? Então, recuperar um pouco da indústria brasileira, que paga muito, muito alto, né, o IPI. A questão também da simplificação tributária, que no primeiro momento não vai simplificar tanto, né, porque tem uma transição, mas lá na frente vai ficar mais fácil. E a implementação do IVA, né, que vai ser, na verdade, o IVA é o resultado de 2 impostos, 2 âmbitos. O âmbito federal, que é a substituição do PIS e COFINS pela CBS, que já começa em 27, né, o ano que vem. E o âmbito estadual, que é a substituição do ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, que vai juntar, os dois vão juntar e vai virar o IBS. O que é o IVA? É a soma dos dois. Então vai somar CBS mais o IBS. A soma dos dois é o IVA. Uma parte vai para a federação, para o governo, né? Para o governo federal, que é o CBS, e uma parte vai para o estado e município. Aí tem o comitê gestor, que são os órgãos estaduais que vão fazer a arrecadação e a distribuição para o estado e município. O split deles. Exatamente. E aí também tem o imposto seletivo, né? Que vai somar ao IVA seletivo, porque assim, a carga tributária é o IVA, é uma alíquota. Ponto, né? É um ponto. Ela pode ser para cima ou pode ser para baixo, dependendo do produto ou do serviço. O para cima é o imposto seletivo, que só vai atacar, entre aspas, 2 tipos de produtos. O que faz mal para a saúde, tudo que faz mal para a saúde vai ter o seletivo. E o que faz mal para o meio ambiente. Sim. Então, a empresa que compra ou vende esse produto vai ter uma carga além do IVA. E tem os produtos que vão subtrair do IVA, que são 3 subtrações, 30%, 60% e 100%. Aí tu trouxe um ponto, desculpa te interromper, mas aí tu trouxe um ponto super relevante, né? Inerente aos produtos que realmente tem que ter digamos assim, uma intenção de atacar a escala, né? Que são produtos que, na verdade, fazem mal à saúde. Sim. Então, atacar a escala deles... fazer o cara não usar, não fumar, não beber. Exatamente isso. E um outro ponto que diminuir existe, o consumo. E até hoje de manhã eu estava numa reunião e o cliente trouxe que a preocupação dele era muito relacionada eu sei que vai existir a nossa alíquota, a mídia diz que é a maior do mundo, que nós vamos ser o país mais caro, enfim, tem todo um cenário, né, assim, de alíquotas, mas existem nem tu comentaste agora, as digamos, adequações, né, vamos chamar assim, de situação tributária, que acho que vão fazer algumas ponderações em cima de uma alíquota máxima. Então, não é tão feio a ponto de inviabilizar o país. Né? Não, você pega, por exemplo, cesta básica, é isento. Arroz, feijão, ovo, farinha. A questão é o que está dentro da cesta básica. Quem define isso é o Senado. Por exemplo, armas de fogo estava no seletivo até o ano passado. Brasília tem o Congresso, o pessoal da bala lá, né? Eles tiraram o armas de fogo do seletivo. Consequentemente, aumentou o IVA, porque você tem que compensar. Então, teve uma compensação, era 26,5, foi para 27,97. Então, tudo depende da política. Né? Então, o que compõe esses produtos, tanto do seletivo, que castiga, porque ele aumenta o imposto, como que diminui também. Você pega contabilidade, advogado, economista, medicamento, eles vão ter uma redução, eles vão ter uma diminuição da carga, que é esse zero, quer dizer, 100%, ele vai pagar zero, né? Sim. 60% e 100%. Então, eu acho que a reforma ela é justa, ela é boa, ela não é perfeita, mas ela é boa. É que aqui no Brasil, pessoal, a gente também tem o costume de falar assim, a gente paga o maior imposto do mundo. Tem que olhar o somatório das coisas. O contexto todo. O contexto, porque assim, o imposto, a distribuição de renda do Brasil, o imposto de renda do Brasil é um dos menores do mundo. Sim. A gente paga, a nossa arrecadação, ela é, se eu não me engano, 21% de toda a arrecadação do Brasil é imposto de renda.
o consumo é 46% de toda a arrecadação. É muito alto o consumo, que é, esse imposto aqui, que é produto e serviço. Só que da renda representa 21% da arrecadação. Você pega os Estados Unidos, o consumo é 20%, é metade. Só que o imposto de renda é 50%. Entendeu? Na Inglaterra, na Europa, é 46% da renda, por aí. Ou seja, o cara que é milionário na Inglaterra paga muito imposto. Né? Tanto que os Rolling Stones fugiram da Inglaterra nos anos 70, porque eles fugiram, os Beatles, porque eles pagavam muito imposto sobre a riqueza. Aqui no Brasil teve uma pequena readequação ano passado, que é quem ganha, aí é a pessoa física, que ganha acima de 1 milhão, paga 10%. Mas você pega o imposto de renda aqui é 27%, né? O CLT padrão. Então, um pouquinho menos. Então agora também teve uma isenção dos 5 mil. Então tem um equilíbrio. E a arrecadação é esse equilíbrio, né? Da renda, com o consumo com a propriedade. Os três que fazem. É um desafio, né? Então, eu acho que se melhora o benefício fiscal, que representa 800 bilhões de reais por ano, ou seja, o governo deixa de arrecadar 800 bilhões de benefício fiscal, que são as isenções, que tem a medida provisória e lei complementar, né? Que são eles chamam de... É uma lei específica para um segmento, para uma empresa. Né? Tem milhares no Brasil. Se você tira a sonegação e você tira inadimplência tributária, de repente, imaginando o lado honesto da coisa, bom da coisa, lá na frente você pode ter uma alíquota bem menor. Porque você vai compensar com o que escapa também. Eu percebo que há uma então, potencial bem nessa direção de revisitar eu também acho. Isso, né? Porque não está escrito em pedra. Nunca teve, né? Tá, até no meio dessa loucura nunca teve, assim, né? pessoal, isso depende só de um grupo de pessoas, que são os nossos senadores e os nossos deputados. Entendeu? É quem define lei, é o legislativo. O legislativo escreve lei. Então, se ele coloca que a alíquota vai ser 0, vai ser 50, são as pessoas que a gente vota, que a gente não sabe nem quem vai ser. Porque vai ter eleição, vai ter eleição, vai ter eleição. Ou seja, é um sistema democrático. Né? Quem vota é os próprios congressistas, né? Eles que definem. Tanto que entra, o que sai, a cesta básica. Né? É que a gente tem que olhar o que a gente quer ser, né, como país. A gente quer ser um país de futuro, um país que gera tecnologia, quer ser um país justo. Então, o que a gente quer ser enquanto sociedade? Então, acho que passa um pouco por isso também, né? Para ter um projeto de país. Por exemplo, tirar o IPI é muito bom, porque a indústria ela fomenta a economia. Porque a indústria gera produto, que gera consumo, que gera emprego, que gera renda. Se você importa tudo e não produz nada, você vai pagar muito mais caro, você não vai ter soberania e você não vai desenvolver o seu próprio país. Que é uma correção que eu acho que veio lá do modelo dos anos 90, o modelo globalização, né? Que os Estados Unidos passou por isso também. Que é manda tudo para a China, procurou mão de obra muito mais barata, em compensação ele perdeu a indústria. E agora está pagando caro por isso, né? Porque agora você pega a Nike, é feito na China, entendeu? A China tinha lá o Xing Ling antigamente, né? Agora os caras estão na ponta da vanguarda da tecnologia. De esporte, Então, acho que a questão é o projeto de país. Não tem a ver com política, com direita, esquerda. Tem a ver com o que a gente quer ser, né? E o sistema tributário é a base disso, porque ele que sustenta tudo isso, né? E que não penalize as empresas também e as pessoas. Né? E dentro desse cenário, sabe, me chama a atenção, e eu não sei se isso também já passou pela cabeça de vocês, que querendo ou não, nós temos uma baixa maturidade de formação financeira empreendedora no Brasil. A gente não tem nas categorias de base, nem nas escolas, né? A gente recebe educação financeira. A educação é a base de tudo. Né? É tudo que a gente fala é educação. E isso, na verdade, contamina a questão da formação do nosso potencial empreendedor. A gente é um país empreendedor, eu percebo que, sabe, o brasileiro é alguém que se mexe. E ele vai ser confrontado agora a uma necessidade de revisitar a necessidade meio que compulsória de ser profissional. Acho que não vai ter espaço para o amadorismo, não vai ter espaço para trabalhar sem um IRP adequado, né? Que tenha registro, independente do teu tamanho, né? Tem até certo ponto, tudo bem. Mas tem determinados ambientes ali que o jogo vai exigir que tu tenha profissionalização até para poder fazer adequação de formação de preço e responsabilidade civil e criminal sobre carga tributária. Né? Cara, o Brasil é um país gigante, né? São 200 milhões de pessoas, os maiores do mundo. Com culturas totalmente diferentes. A gente tem o empreendedor que empreende por sonho, que é a minoria. Eu quero empreender por sonho. E tem uma grande parte que empreende por necessidade.
É o cara que vai lá, monta uma pizzaria, monta uma mecânica, monta uma, né, uma cerâmica e tal, porque ele tem uma necessidade. Foi desempregado, perdeu o emprego, sabe fazer. E aí não tem essa formação, né? Se você pega assim, nós trabalhamos com RP na Almia, nós temos o RP, o Sistema de Gestão. Se você imaginar que apenas 10% das empresas que nascem no Brasil aderem a um sistema de RP, é surreal. Bizarro. Porque você fala 10% tem, 90% não tem. É loucura. O pessoal fala, quem que é o concorrente da Almia, né? Eu falo, cara, é o Tilibra. Depois ele vai para o Excel. Depois ele vai aderir a um sistema. Então, Não, isso é verdade, é tão verdade. A gente tem aqui a oportunidade de trabalhar com um perfil de empresas já assim em tração, maduras, né? Que são empresas que têm já um certo orçamento, estrutura. E às vezes batem na nossa porta, Wagner, sem RP ainda. Planilha, sistema avançado de planilha. E detalhe, Então, né, Angelo? Empresas grandes. Exato. A gente já tem... Mas por isso que não funciona. Empresa grande. Aí reclama do honorário, não, tá caro, não tá caro, por isso que tu tá querendo, não funciona. Fazer uma né? gestão financeira. Então, assim, é o que eu falo, né? Ninguém quebra por problema de imposto. Sim. O imposto ele tá lá para todo mundo. A questão é a gestão. Exato. O atendimento, é o produto, é a qualidade, é a equipe, é a produtividade. O Brasil é um dos países mais improdutivos do mundo, porque a gente não tem tecnologia de ponta e a gente não tem uma educação adequada. O que acontece no final? Pegar a produtividade, não que a gente não trabalhe, né? Não é misturar, né? O brasileiro não vai trabalhar, não é isso. O brasileiro trabalha muito. A questão é a produtividade, que nada mais é do que você pegar seu PIB e dividir pelo número de pessoas. Você chega no valor. O nosso valor ele está lá embaixo, se você pegar no ranking, porque a gente não preza pela educação. Então, esse é o caso, né? Wagner, eu achei interessante tu trazer o caso que poucas empresas adotam hoje em dia RPs financeiros para esse controle, porque nós, como contadores, a gente também veio muito desse reflexo com a nossa profissão. Realmente, muitas vezes, os clientes não sentem efetivamente um valor no nosso trabalho, porque acham que a gente trabalha totalmente para o governo. E, na verdade, não é isso. Sim. O papel da contabilidade é realmente pegar essas informações financeiras, registrar num único documento e fazer algumas análises para que os donos dessas empresas tenham possibilidade de tomar as suas decisões baseado em fatos, em dados, em números, que é o que um RP financeiro efetivamente colabora muito para essa gestão, né? Então, tu vê possibilidade de crescimento, de investimento, retorno desse investimento, se expande, não expande ao momento certo, contrata mais funcionários para fazer essa expansão. Então, tudo isso realmente é algo que, muitas vezes, a contabilidade não é tão valorizada, mas que ela é exatamente para esse tipo de situação. Tem, sim, atualmente, o trabalho manual de fazer muitas informações quando vem por planilha, mas a gente vê que também esse reflexo do RP financeiro traz muita qualidade no nosso serviço. Aqui no Brasil, né, Luísa, o Brasil tem uma característica muito clara, assim, tanto a contabilidade quanto com o empreendedor. Primeiro que a contabilidade é a ciência da riqueza, né? A ciência do patrimônio. Sim. Só que isso aí, muitas vezes, não é entendido pelo empresário. E aqui no Brasil, tem muitos escritórios de contabilidade que fazem o fiscal, o contábil e a folha. O fiscal são as guias, o imposto, aquilo que é obrigatório. A folha é pagamento dos funcionários. E a contabilidade mesmo acaba não ficando evidenciada. Sim. Você pega o Simples Nacional, né, que é o modelo que mais tem empresa, né, pequenas. Você faz toda a apuração pelo faturamento. Então, de uma certa maneira, você meio que deixa a contabilidade de lado. Sim. Porque o que passa a ser importante para o empresário é a receita e o imposto. Então, tem um pouco da culpa do empreendedor, porque ele não está preocupado, não foi educado para ter gestão. E vou te dizer uma coisa, e também do contador. Sim. Sim. Que também não leva para o cliente todas as análises, o ativo. E não estou nem inventando nada fora da contabilidade. Tá? Se você pegar ativo, passivo, despesa, resultado, DRE e fluxo de caixa, é a Geralmente contabilidade. não tem. Só que o empresário, como ele não... A tributação, o nome já diz, né? Ela é simples. O empresário não faz essas análises todas. Sim. Aí você fala, tem o lucro real que faz, que é a menor quantia das empresas. A reforma tributária, o que eu acho que vai acontecer? Ela vai fazer o encontro disso. Do balanço com tributo, porque vai ser tudo voltado para o financeiro agora. Hoje você tem um descolamento, né, da parte tributária. O contador fala assim, me manda os documentos aqui que eu faço a apuração. Então ele não está fazendo contabilidade, ele está fazendo apuração de imposto. Aí ele manda a guia, eu sei porque eu já tive empresa. E nada contra o contador, tá? Nada contra. Isso é uma das atribuições que ele pode fazer ali. Então, aí eu recebia a minha guia, pagava meu imposto, acabou. Eu nunca olhei para o balancete como um carinho de ver a evolução do meu patrimônio, para o fluxo de caixa, para uma DRE.
Porque eu estou falando eu genericamente, tá? Sim. Eu, como empresário, eu faço o que você me fala. Eu preciso ter um CNPJ, uma conta bancária e um certificado digital. E sistema. Emitir nota. Ninguém me falou que eu tenho que ter fluxo de caixa, Sim. que eu tenho que ter uma DRE, que eu tenho que analisar minha receita, minha despesa, que eu tenho que ter indicador. Então, a contabilidade ela tem que mudar também o papel dela, para ser mais consultiva. É um nome meio, uma palavra até que já meio batida, né? Mas literalmente é isso, é orientar o empresário com informações. E o RP é a base disso. E eu falo, o empresário tem que fazer basicamente 5 coisas, que é vender, emitir nota, fazer as compras, pagar, receber e conciliar. Com isso, a contabilidade consegue fazer tudo bonitinho, que é sentar com o empresário e analisar a saúde da empresa dele. Vocês trouxeram um ponto aqui que nos leva para um momento assim de encruzilhada, assim, sabe? A gente tem 2 caminhos. Um caminho que pode ser dolorido, esburacado, e um caminho que pode estar, digamos assim, com alguns buracos, mas com asfalto que tu sobrevive, que é o caminho da estratégia do negócio frente ao cenário da reforma tributária, eu acho. Assim, eu acho que isso tem que estar no planejamento estratégico. E aí olhar e fazer uma análise crítica do teu ambiente, eu acho que ele é fundamental, né? Como é que tu vê isso, sabe? Então, Angela, olha só, você falou uma coisa bem legal, cara, assim, né? A Luísa também falou essa questão da gestão, né? Da mentalidade. A reforma traz isso. Hoje, quando você vai abrir uma empresa, o Brasil abre por ano mais de 4 milhões de CNPJs. A pergunta que eu faço é quantos contadores ou quantos mentores, vou chamar o contador de um mentor da empresa, um doutor. Ele orienta o empresário sobre o business. É muito pouco. É o que eu falei, né? Ele pede um certificado digital, uma conta bancária e abre um CNPJ. E o business? O que você vai vender? Qual que é o preço? Eu sei porque quando eu montei a minha empresa, eu tinha uma empresa de tecnologia. A minha contadora, que eu adoro, me pediu essas 3 coisas. Quando eu comecei a empresa, eu descobri que eu tinha muito mais problemas. Eu tinha que ter equipe, tinha que ter produto, tinha que ter preço, tinha que ter cliente, tinha que ter marketing, tinha que ter plano de negócio, tinha que ter investimento, entendeu? Sim. São coisas que fazem parte do empresariado. A própria reforma tributária agora, que entra com crédito, com débito, com split. Então, na minha opinião, o contador do futuro, que é do presente, ele vai ser um elaborador e acompanhador de plano de negócios. Porque se você não orienta a empresa desde o início dela, é o que faz com que boa parte das empresas quebrem no caminho. Como eu não quebrei, eu vendi minha empresa. Né? Eu fui para a OMI e tal, enfim. Mas eu tinha essa dificuldade. Eu lembro que eu tinha que fazer meu financeiro, fazia à noite, correndo. Eu não tinha processo de cobrança, não tinha processo de marketing, processo de captação de cliente, dificuldade com contratação. Porque RH não é só pagar folha. Sim. Eu tenho que treinar, entendeu? Eu tenho que recrutar. Né? E eu não tenho essa habilidade, porque eu era da área de tecnologia, eu sou um empresário. Imagine um mecânico, imagine um cara que tem um restaurante, imagine um publicitário. Então, no meu entender, a reforma ela entra rasgando nisso. E não é, mas o contador não tem que olhar só para isso, ser muito técnico. Ele tem que aproveitar essa oportunidade e olhar para o negócio do empresário. O negócio está baseado nas informações. Você entendeu? Então, acho que a contabilidade ela vai passar por um funil grande agora, que é um reposicionamento que a gente estava falando, que é de você realmente olhar para o business. Por isso que eu falo que o contador consultivo é o nome que a gente dá, eu falo disso há anos já, mas eu acho que agora atingiu na veia mesmo. Porque tem empresário, eu já vi acontecer isso, tá? O empresário falar para nós, assim, lá na UMIE, fala, cara, você tem um contador para me indicar? E a gente não indica, né? Porque a gente tem vários parceiros. Sim, senão eu não posso indicar um... O outro fica bravo. Eu não posso. A gente tem que ser isento disso. E eu falo, cara, mas por que você quer mudar de contador? Não, porque vai ter a reforma tributária e eu não estou sentindo muita firmeza no meu contador. Eu estou sentindo que não está legal, ele não está me falando nada, ele não está me orientando. Você entendeu? Então, é um movimento que pode começar a acontecer. Sim. Que é mais ou menos como você falou do médico, né? Ah, o meu médico não resolve o meu problema. Eu estou com dor, estou doendo, estou com pressão alta, estou com colesterol. Muitas vezes o cara nem sabe disso, né? A pressão alta do paciente é a empresa quebrando. E o cara está quebrando e está pagando guia, e está quebrando. Eu brinco, eu falo que é que nem o Titanic, lembra do Titanic? Sim. Você está tocando violino e o barco está afundando, e você está tocando violino. Então, acho que o contador tem que ter o papel de ser um CFO. Aquele papel de olhar para as finanças, olhar para as vendas, olhar para as compras, olhar para créditos, olhar para débitos, você entendeu? Olhar para o fluxo de caixa. O próprio avanço da tecnologia. Aí você pega um sistema básico, aí você fala 90% não tem um sistema.
Ah, mas o meu cliente não quer, o meu cliente é isso. Eu brinco, eu falo para o contador que quando você fala que o sistema é caro, o cliente não quer, o cliente é isso, é que nem um médico fala assim, meu paciente não quer tomar remédio. É a mesma coisa, é papo de perdedor, porque você tem que falar assim, ó, tem que tomar um remédio. Você tem que tomar. E detalhe, o contador tem os números do empresário. Sim. Ele sabe o que é caro ou barato, porque ele tem os números. Ele fala, como é que está seu balanço? Ó, você está investindo tanto em tecnologia, o que isso representa do seu faturamento? Entendeu? Tem contador que se exime até disso, né? Ah, meu cliente achou caro. Eu falo, caro quanto? Quanto que ele fatura? Quanto que ele gasta? Qual que é a margem dele? Você é o contador dele. Você tem que pegar na mão dele e falar, cara, você tem que ter um sistema. Eu posso até te ajudar a pagar, tá? Se você não puder pagar. Mas tem muito empresário que tem dinheiro, tem tudo isso, mas ele não tem a mentalidade. E a reforma tributária, ela vai bater nisso. Porque ela vai estar outro nível de competitividade agora. Essa questão da sonegação, né? Porque agora como é que vai resolver a questão da sonegação? É com os créditos. Então, tudo que você compra, serviço ou produto, você vai ter direito ao crédito financeiro, integral. Esse é um ponto Só que para isso tem que ter nota fiscal. Então, se você não vender sem nota hoje, eu vou vender para o Ângelo sem nota. Eu não vou gerar crédito para ele. Entendeu? Sim. Então, eu preferi comprar com nota. Então, você acaba caindo dentro de um modelo um pouco mais formal. E, além disso, tem inadimplência também. Você vai comprar de uma pessoa que está com um CND negativa, está devendo para o fisco, ele não vai liberar o crédito também, porque vai ser automático isso, que é o split, sim, né? Sim. O split vai ser tudo digitalizado. Olha como o jogo está ficando, né? Então, assim, total. Eu acho que isso reforça a percepção das empresas terem um planejamento de reorganização, né? Operacional, botando o tempero dos faseamentos da reforma. E planejamento financeiro, etapa, planejamento E não é só E não é só tributária, é planejamento de receita, despesa, nível tudo. Aí, né? Tudo. É um business plan mesmo, né? Tem muito contador que já faz o BPO financeiro, que já tem o BPO contábil, o BPO do DP e o financeiro, que eu particularmente acho uma excelente ideia. Inclusive, a gente faz muitas mentorias lá na OMIE, tem plano de negócio, porque você passa a olhar, a cuidar do financeiro do empresário. Eu falo que é o contador não do final do mês, né? É o contador do começo do mês. Eu falo isso porque eu sofria com isso na minha época que eu tinha minha empresa. Que o meu problema era o financeiro, porque eu não tinha ninguém para fazer. Era caro contratar. Teoricamente, eu não precisava ter alguém 30 dias comigo. Ah, vou contratar um funcionário aqui. Pô, quem que eu vou contratar? Quanto que eu vou pagar? Uma empresa pequena. Se eu tivesse alguém para fazer o meu financeiro, que basicamente é fazer minhas notas, que é simples, né? Já tinha os contratos bonitinhos, apontando as horas, eu tinha as notas, as minhas provisões de pagamento, a provisão, né? As compras, que era pouca, a programação de pagamentos e o recebimento. Uma cobrança automatizada e uma conciliação. Eu teria uma empresa muito mais na mão. Eu pagaria um pouco mais para o meu contador para fazer esse serviço para mim, com certeza. E sabe o que eu acho interessante, Wagner, voltando? Tudo que a gente fala aqui, conversando sobre reforma tributária, é muito pensando na previsibilidade. Total. Que eu acho que essa questão do BPO financeiro é efetivamente também entender que o cliente precisa ter essa previsibilidade. Seja ele pequeno ali, a padaria da esquina, ou seja realmente clientes um pouco maiores, ele precisa entender um pouco do fluxo de caixa dele, entender como é que funciona a operação, para que daí sim ele consiga complementar essas informações e até mesmo entender se o negócio está dando certo ou não. Sim. Porque daqui a pouco é só troca de dinheiro, né? Não, e olha só, você falou um negócio incrível, né? Porque a gente fez uma pesquisa na OMIE, há uns 3, 4 anos atrás, com os empresários contábeis, que são empresários. E a gente fez a seguinte pergunta para eles: qual que é a sua principal preocupação, a sua dor, vamos dizer assim. Eu não gosto muito dessa palavra dor, né? Acho meio dolorido, né? Mas a pergunta era essa, a sua dor. Sabe qual foi o item mais votado de todos? Previsibilidade. O primeiro item, o empresário, ele sente pavor de não ter previsibilidade. Que assim, o que vai acontecer com a minha empresa daqui 30 dias? Então, esse foi o primeiro item. Até assim, serão 3 palavras, tá? O primeiro foi previsibilidade. O segundo, tempo. Tempo. O tempo é precioso, né? O problema, às vezes, não é pagar. O problema, às vezes, é perder tempo. Porque tudo que a gente tem na vida é tempo, né? A gente tem, né, um estoque de horas para viver, não é isso? A gente até fez uma conta de um cliente que tinha OMIE, sem OMIE e com OMIE. Fazendo a mesma coisa, tá? Tudo na mão, na planilha, na Tilibra, e fazendo no sistema. X operações, a mesma operação. Fez tudo à mão, foi lá, fez a nota na prefeitura, aí foi no banco fazer o boleto, aí mandou para o cliente, foi ligar para cada um para cobrar, fazer manual. 11 horas, para X operações, 11 horas no dia.
no sistema, 45 minutos. Nossa. Ele fez a mesma coisa. Então, o problema não é dinheiro, o problema não é imposto, o problema é tempo. O cara fez tudo em 11 horas, em 40 minutos. Quanto representa esse dinheiro? E o cenário tributário futuro, ele vai exigir um avanço de Tempo e qualidade, produtividade. Sim. Aí que entra a tecnologia. tecnológica. Porque um sistema não é só um luxo, é um sistema para você se organizar. Você pega, por exemplo, vamos pegar o caso da Almia, ela tem 200 mil clientes. A gente emite, teoricamente, 200 mil notas por mês. 200 mil boletos. Todo dia, né? Emite uma quantidade gigante de boleto. Eu não tenho ninguém fazendo isso. É só o sistema. Porque eu já tenho o contrato cadastrado, eu tenho o vencimento e o valor. Todo dia, meia-noite, ele começa a rodar sozinho. Já pensou quantas pessoas precisam fazer nota? Não, é entendeu? impraticável, né? É surreal. Não tem ninguém fazendo. Zero. É só o sistema. Então você ganha tempo nisso. Tu imagina no cenário de débito e crédito tributário. Como é que você controla isso? Até de Tudo que eu split, comprei, e o alinhamento IBS, com a contabilidade. CBS. Como é que vai... Então, na verdade, o sistema tributário, que é complicado, ele pode continuar complicado se o empresário não mudar a mentalidade dele. Ele vai trocar só letra, né? O que era ICMS virou IBS, o que é PIS e COFINS virou CBS. Mas não é isso, muda a dinâmica, né? Exato. Porque antes era antes era por dentro, agora é por fora. Agora tem crédito de tudo, crédito integral. Agora vai ter o split. E o split atua direto no fluxo de caixa. Porque o que é o split? É a apuração diária. Vendeu, uma parte vai para o cliente, uma parte vai para o governo. Então, você está apurando o imposto online. Esse é um ponto que tu trouxe e também para muita dúvida. A gente sabe que ele ainda vai ser um pouco mais na frente. Tem a transição de 5 anos. A gente não precisa sofrer por antecipação. Eu não gosto de sofrer, porque se fica, daqui 3 anos, mas ele vai fazer o quê, né? E que tu trouxe aqui, que eu acho com muita eficiência, é que essa parcela de dinheiro do Estado, que até então te dá um certo pulmão dependendo no fluxo de caixa, passa a não ter mais representatividade na hora que ele sai no ato da venda. O que um empresário tem que se organizar agora é para antecipar com previsibilidade o efeito disso e reorganizar a estrutura orçamentária dele, se for o caso, ou readequação, né? De necessidade até de alguma alavancagem, né? É uma coisa eu precisar de dinheiro para amanhã. Outra coisa é dizer assim, Wagner, vai faltar grana em janeiro do ano que vem. Olha o tempo que eu estou te dando para te organizar, né? Vamos correr no final do mês, não consigo. Não, vamos correr em dezembro, vou me preparar, vou diminuir meu vinho, né? Entendeu? É a questão de ganhar pista, né? Então, que assim, o sistema brasileiro empresarial, ele é um sistema mensal. Mensal. Você compra, vende. Você pega o imposto, coloca no preço, o cliente te paga tudo junto, preço, imposto. No final do mês, você manda para o contador aquele monte de arquivo, ele vai lá, sobe num sistema, lá num contabilidade, no domínio da vida, joga lá dentro, apura o imposto, te gera uma guia e te dá um prazo para pagar essa guia lá para o dia 10, dia 20. Então, é um sistema offline. Sim. O fisco não tem esse braço todo para fazer a coisa acontecer todo dia. O que é o split? É colocar isso aí a máquina diária. Então, o que diz a lei? Você paga, você vende, certo? Tem uma parte que é do seu, uma parte que é do governo. Só que do jeito que era antes, ou como é hoje ainda, tudo vai para o seu caixa, né? Então, você vendeu R$100. Lá dentro tem 18 de imposto. Você põe R$100 no bolso, certo? Então, você vende. Então, no final do mês, você colocou lá 30% de imposto no bolso. Daqui 30 dias, você vai pagar o imposto, né? E você vai lá e paga. Então, você tem um fôlego, né? Porque você está usando o dinheiro que não é seu. O split, ele vai simplesmente dividir o dinheiro online, na maquininha. Então, vendeu, já vai direto. Então, você não vai sentir o cheirinho do dinheiro. Sabe aquele cheirinho? Morre na hora, morre na fonte. Morre na hora. Então, o governo, né, a Receita, ele está antecipando o imposto. Ele está antecipando na... Isso já tem nos Estados Unidos, já é assim. Você pega lá, você vende lá, você vai lá numa loja lá comprar um notebook, ele fala, é 1.000 mais o táxi. Então, você já paga o táxi na hora. É normal isso. As empresas não quebram por isso. Você vai para o Uruguai, já é assim. Você vai para a Europa, já é assim. Né? Aí depois tem os créditos. Né? A empresa vai ter o crédito do imposto. E a pessoa física vai ter o cashback. É como se fosse eu brinco na pessoa física, uma declaração de ajuste. Isso depois, aí. Né? Só que você tem que ajustar seu fluxo de caixa. Né? Porque praticamente 1/4 de tudo que você vende é imposto. E você apurava no final do mês. Né? A apuração vai ser online, vai ser igual imposto de renda. Né? Você coloca lá o CNPJ, vai aparecer tudo. Já comprou, vendeu, pagou, recebeu.
E vai ficar muito difícil fugir do sistema, né? Porque está tudo ligado na tecnologia. Sim, tu não tem você como emitir uma burlar. nota, você vai falar, essa nota aqui eu estou pagando aquele tributo, aquele boleto. Então é difícil sonegar, é difícil fugir da máquina. Então Tem acompanhar, um livro, né? Acompanhar a tua ciclometria, acompanhar o teu fluxo, renegociar alguma questão de prazo antecipado. Né? E é tudo que acontecer primeiro, né? Isso, exato. Tudo assim, hoje a gente trabalha muito com regime de competência. Então você paga o imposto do dia 10 do mês passado. Você trabalhou do dia 1 ao dia 30, pagou o imposto dia 10, né? As guias lá, PIS, COFINS, ICMS e tal. Agora não vai ter mais o dia 10. Você vendeu dia 1 é dia 1. É o que ocorrer primeiro. Então tem caixa e competência. O que ocorrer primeiro. Ah, fiz uma venda e vou pagar a parcela. É na parcela. Então tem uma mistura de caixa e competência junto. Reforçando a importância da profissionalização da gestão, que não é do contador, é do business. Da empresa, né? porque quem coloca preço, quem compra, quem vende. Outra coisa que é importante, né? Fornecedores, né? Nunca foi tão importante. Porque, como a gente falou no começo, né? O crédito está vinculado com a nota. Então, você vai comprar 100 notas, você não vai ter o crédito. Aí você fala, tudo bem, eu vou ter. Aí a outra cai no informal. E a segunda questão é a inadimplência tributária, que vai penalizar também de quem compra, né? Então, escolher o fornecedor passa a ser vital também. O compliance de certificação, eu diria assim, teve na LGPD, né? Muito forte. Você vai ter que ter a seriedez lá. Tu vai ter que ter um acompanhamento desse tipo de situação aí, né? Porque, na verdade, o IVA tem esse conceito, né? Que é o conceito do... Ele entra e sai, né? Débito e crédito. Porque ele não se você fizer a conta, ele é justo, porque ele não bitributa. O imposto ele entra e sai até o último da cadeia, que é o consumidor. Ele morre lá. Né? Os Estados Unidos, o IVA deles é assim. Ele só é na última, na cadeia, o A para o B, o B para o C, o C para o D. O D vendeu para o consumidor, é só lá. Só que eles fizeram a reforma deles há 100 anos atrás. E o Brasil, o projeto inicial era para fazer assim. O problema do Brasil é o fluxo de caixa. Porque senão eu teria que financiar o imposto. Porque como eu estou recebendo aqui, do A para o B, aqui eu recebo e devolvo. Recebo e devolvo. Eu vou pegar sempre a diferença, né? Por isso que é o IVA, né? Então, o preço do cara, eu pego o valor pelo preço. Aí o último da cadeia morre com o final do imposto. Então você tem um sistema de débito e crédito. Se o Brasil fosse colocar só na última, como nos Estados Unidos, ele teria que financiar o imposto. Imagina uma operação que demora 1 ano para receber. Então eu ia esperar 1 ano para receber, então não tinha caixa para isso. Então ele fez um sistema de débito e crédito, que é ok também. Sim. Só que tem que ter uma gestão caprichada. Para ter um fluxo. Né? Para ter um fluxo, porque ele entra e sai. Né? É por isso que é o IVA, né? O valor agregado. E é sempre por fora do preço. Isso aí também vai levar as empresas a ter uma maior competitividade. Sim. Porque agora o consumidor vai saber exatamente o que é produto, o que é preço e o que é imposto. Sim. Porque hoje você não sabe. Você compra um carro, paga 100 mil, você vai ver 70 mil imposto. Só que você paga 100 mil, né? Agora não, o carro vai ser 30, sei lá, vamos pôr 100 mil e vou pagar 30 mil de imposto, vou pagar 130 mil. Só que é 100 mais o táxi. A transparência vai ser muito maior. E isso talvez gere até uma maior percepção de valor. De valor e de consciência, né? Social das pessoas em relação a gente cobrar mais Brasília. Né? Por isso que eu falo, por isso que eu falo, isso é um problema de consciência, de mentalidade, que as pessoas têm que... por exemplo, vou dar um exemplo de as fake news que a gente fala, que a gente está muito acostumado. O pessoal reclama da Receita Federal. A Receita Federal quer impor... Cara, a Receita Federal é um órgão administrativo. Eu trabalho na Receita Federal. O que eu faço? Eu sou um burocrata. Eu cumpro o que está na lei. Então, o problema do imposto não é a Receita Federal. É o Congresso, porque é ele que cria a lei, entendeu? Então, a gente mistura as coisas. É o político, não é o carinha lá da Receita, o fiscal. O fiscal só lê a lei. Que é um problema da consciência, consciência política, no bom sentido. Né? Que nem quando a gente fala de gastos, né? Economia, dívida interna, dívida externa, economia, taxa de juros. Se a gente não consegue entender um pouco disso, fica mais difícil. Quando a gente entende, a gente acaba tendo uma sociedade um pouco mais educada. Porque, no fundo, tudo depende da política, porque tudo está ligado na política, Sim. que é onde nascem as leis. Né? Sim, não faz sentido. Até mesmo para a gente ter realmente uma contabilidade consultiva. Claro, a gente não como é que você vai saber? Consultiva, claro. Se não tiver ali a real informação. Bem, pessoal, o papo tá bacana. A gente trouxe aqui uma série de reflexões e de situações que a gente percebe que vão de encontro a uma necessidade de construir uma estratégia
gerencial e de governança de processo para poder enfrentar de forma saudável o que vem pela frente, já que é algo que pode até sofrer algumas mudanças, mas o cerne da questão ela vai continuar de pé. Sim. Então eu queria aproveitar esse momento do papo para ouvir de ti, Wagner, e da Luísa, dentro do que está ao alcance da gente aí, né? Em termos de passos, né? O que vocês recomendam como próximas ações ou por onde começar? Eu acho que essa é uma situação que bate bastante na porta e acho que pode ser um alento para o pessoal que está nos ouvindo e direcionamento aí como um fechamento com uma cereja, né? Cara, acho que a primeira coisa é assim, não se assustar, né? Porque a reforma não é uma coisa assim, vou fazer para ferrar todo mundo. Ela foi feita com muita responsabilidade, tem coisas a ser definidas ainda em termos de alíquota, tal, mas assim, a base está montada. E eu vejo ela como bem positiva, assim, do ponto de vista de ser menos onerosa. Lógico, tem segmento que pode aumentar ou diminuir, mas é uma questão de ajuste, né? Porque tudo vai ser igual para todo mundo, né? Em termos de segmentos, né? Então, acho que a primeira coisa é não se apavorar tanto e buscar informação. Eu sempre falo para os empresários, conversar com o contador. Porque o contador, ele tem a empresa na mão, né? Então, acho que assim, conversar com a contabilidade... Eu dou o exemplo do médico, né? Ir no médico. Então, vá no contador e você tem que fazer um diagnóstico da sua empresa. Olhar, por exemplo, regime tributário, fornecedores... Né? Como é que está a questão de quem que você compra, de quem que você vende, se tem emissão de nota de tudo bonitinho, se não tem, como é que está seu planejamento financeiro, se você já tem um balancete na mão, muitos empresários não têm, o que você compra, o que você vende, porque pode ter seletivo, pode ter IVA menor, né? Pode ter redução. Então, acho que é fazer um diagnóstico, que é uma coisa que a própria contabilidade faz, né? Está preparada para isso. Então, acho que colocar um sistema de gestão, tem que alimentar o sistema. Então, você falar, não tem um sistema, vou ter uma planilha. Instrumentalizar, né? E instrumentalizar, buscar tecnologia, né? Buscar ganhar produtividade. Por isso que eu falo, não é um imposto que faz a empresa se ferrar. É a falta de gestão. Então, olhar um pouco mais para a gestão, com mais calma. Eu acho que a contabilidade é fundamental nesse momento, né? Para vocês poderem ter esse diagnóstico. E até complementando, como vamos ser aí um período de aproximadamente 5 anos de mudança desse regime gradual, é realmente importante a gente revisitar esses números e conversar. Todo ano. E cada ano vai mudando. O IBS ele vai ser por ano, né? Sim. Então tem que ver primeiro ano, segundo. É como se você fizesse uma nova análise daquele ano, né? Então, realmente ter essa aproximação por parte dos clientes, de trocar ideias, de realmente verificar qual é o andamento do negócio, principalmente olhando ali questão de regime tributário, os principais fornecedores, as pessoas chaves dentro da operação. Eu acredito que realmente vai ser um grande diferencial para essas empresas que querem continuar competitivas e com um melhor fluxo de caixa. Exatamente, olhar com carinho para esses relatórios, né? Fluxo de caixa e oportunidades também. Você tem produtos e serviços que você pode inovar no seu produto e serviço. Você tem competidor, você pode ter diferencial, você entendeu? Então tem risco, mas também tem oportunidade de você se reposicionar enquanto... Por que eu falo? O imposto, hoje ele está dentro do preço, né? Agora ele vai estar fora. Então pensa assim, o imposto não é seu. O imposto é de quem vai comprar. Você tem seu preço, ela tem sua qualidade, seu reposicionamento, o seu planejamento financeiro, né? Então eu acho que a reforma ela é moderna, porque ela segue o conceito do IVA, que a gente já conhece. O que o Brasil criou não é do zero, ele trouxe... O IVA já tem 130 países do mundo, então é um conceito já consagrado. O problema é que o Brasil passou muito tempo num regime tributário, um manicômio tributário, caótico. Não, o Brasil é um dos poucos países que tem uma indústria de recuperação de crédito, né? Tem. Eu estava conversando com os americanos uma vez e falando sobre isso. Aí ele diz assim, não, mas vocês já não pagaram, por que vocês vão questionar na justiça? Já não está pago certo? É tanta lei. Eles não conseguem entender que, não, mas tu tem uma análise, uma segunda opinião que tu pode. Então, existe um mercado de crédito milionário no Brasil. É uma loucura. Por causa dessa loucura. Então, assim, para que eu falo, né? Assim, é uma frase dura, mas vai piorar para melhorar. Que a mudança de 5 anos, talvez 5 anos seja muito tempo, mas é o que eles pediram, né? Os governadores principalmente, né? Por conta de ICMS, tem muito calistada de um jeito. Então você vai ter mais essa ainda, você vai conviver com o sistema por 5 anos. Mas eu sempre falo, olha para esse ano para o ano que vem. Esse ano é período de teste, segue o teste. O ano que vem é o PIS e COFINS. É incremental, né? Vai ano a ano. Senta com o contador, esse ano, contador, o que nós temos para esse ano? Aqui vai aumentar o CBS, vai diminuir o ICMS. Vou fazer um reajuste, olhar para suas vendas, porque
O que mantém uma empresa viva é receita, é venda. É venda e resultado, produtividade. É isso que mantém a empresa. O imposto ele é uma alíquota do seu faturamento, da sua receita. Então é focar. Tem muito empresário que não tem um planejamento de vendas. Qual a sua meta de vendas? Não sabe. Pô, pega a sua meta de venda, divide por 30, ou divide por 4 semanas, você tem a meta de venda, acompanha a sua meta, plano de ação para você alcançar as metas, orientação da sua equipe. Esse é o trabalho da gestão. E o contador pode ajudar muito nisso também. Vocês trouxeram pontos super relevantes aqui, né? A questão de fazer um diagnóstico de situação, entender o teu grau digamos, de desenvolvimento é importante, Sim. ter uma participação coerente e mais assim, recorrente com contabilidade, é algo que passa a se tornar, eu entendo assim, estratégico. Sim. Num cenário como Definir esse. indicadores de performance, de gestão. Exato. KPIs, A OMIE usa muito o indicador de custo de aquisição de cliente, que é quanto custa para eu vender para um cliente. Indicador de ticket médio, qual é o valor médio da minha venda? Você entendeu? Indicador de prazo médio de manutenção do cliente. Quanto tempo esse cliente mantém e fica comigo? Né? Indicadores de despesa, tudo para você, orçar e realizado. É isso que faz a gestão. Isso tudo, no meu ponto de vista, ele culmina num ponto que eu até escrevi um artigo um tempo atrás, que foi a despersonificação do contador. Sim. Acho que faz um ano isso. O cara virou apurador de guia. Apurador de guia, ou era substituído por empresas de plataforma que tu nem sabia quem era o teu contador. Online. Não, tu nem sabe quem é o cara que aceita o balanço, né? Tu vai no médico que não conhece o médico. Você tem uma plataforma. E isso eu chamei na época, né? Nem era muito voltado ao conceito de vínculo com a reforma, porque era muito mais da relevância da informação para tomar decisão. Agora eu entendo que esse risco da despersonificação, ela cai por terra, porque essa pessoa, esses profissionais, eles têm que serem conhecidos seus. Sim. Então, uma relação de confiança extremamente próxima. Então, para as empresas contábeis aliadas às tecnologias como as da própria OME, vão ter um espaço de mercado para atender esse empresário que está com a percepção de valor e de jornada para ficar. Senão, Ângelo, tudo fica caro. Então, não é que o serviço é caro ou barato, é o que se entrega para o cliente de percepção de valor. Exato. O contador, de repente, ele passa, você falou da palavra personalizado, ele passa por um papel de ser um novo chapéu, agora um CFO. Ele pode ser um CFO as a Service. Exato. Cara, eu sou um CFO as a Service. A contabilidade é o reflexo da sua empresa, é o balanço, é o balancete. Agora, o que tá antes, né? Por isso que eu falo que é a contabilidade no começo do mês, não no final do mês. É a contabilidade que entra no dia 1 para analisar a empresa, para chegar no objetivo dela, que é cuidar da evolução patrimonial. E não só o imposto. O imposto é uma linha do balanço. É uma linha do balancete. Então, por isso que eu falei que tem o papel do contador também. Que ele também tem que ser um pouco menos técnico, um pouco menos burocrata no bom sentido, e ser um pouco mais parceiro de negócio do empresário. Não, faz total sentido. Então, a contabilidade está na primeira prateleira agora, né? É bem por aí. Então, acho que fica essa tríade, né? Tecnologia de alta eficiência e com empresas que realmente estão preparadas para enfrentar isso, como a tua companhia. Empresas contábeis que estão também acordadas e com investimento e com pessoas que realmente têm uma capacidade de enfrentar. E empresários também precisam ser mais sagazes, mais eficientes, mais atentos, mais questionadores, né? E usarem esses instrumentos ao seu favor. Aí a gente consegue enfrentar. A gente está numa situação uma situação bem estranha, assim, né? A gente sempre fala isso, não, o Brasil tem milhões de empresas, só que o empresário, a gente faz marketing digital, parceria, por quê? Porque a gente tem 20 milhões de empresas que precisam de um sistema. Mas qual que é o cenário? Eles não sabem disso. Esse é o cenário, o empresário não sabe disso. Se ele soubesse disso, a gente teria 5 milhões de clientes. O empresário não sabe. Quem sabe disso é o contador dele, que cutuca ou não, e a gente que está vendo isso, né? Mas o empresário é o cara que está doente, entre aspas, só que ele não vai no médico. E o médico não é o cara que orienta ele a tomar o remédio. Então, e agora a reforma ela vai cutucar isso. Porque quem não se prepara para isso vai sofrer mais com os números também. Né? E sem falar o seguinte, tu falou da frase a palavra sofrimento, né? Sim. A palavra sofrimento não exatamente ela é para algo ruim, porque eu acredito que toda evolução,
todo o crescimento, todo o desenvolvimento, existe um pouco de sofrimento, né? Sim, Então, vai ser algo que vai doer, talvez, ali nos primeiros 5 anos, que vai ser o período de adaptação, mas vai ter uma qualidade no trabalho, no serviço, nas empresas, muito A melhor. reforma, eu falo que ela tira da zona de conforto, tanto a contabilidade, Totalmente. quanto o RP, quanto o empresário, que vai mudar, é uma mudança muito radical, uma mudança bem forte. Mas eu acho que ela é positiva. Sim. Aí, como tudo na vida, tem gente que vai se dar super bem e tem gente que vai se dar super mal. É quem se prepara melhor, quem estudar mais, quem for mais atento. Né? E vocês são fundamentais para isso. E o OMIE, um RP também. Então, procurem o OMIE também, que vai ajudar vocês. São alianças estratégicas, eu diria assim, né? Sim, total. Quando o papo é bom, a gente não percebe que o tempo passa, e já são mais de 40 minutos de bate-papo, né? A gente estava comentando aqui que as meninas já estão acenando para nós. Por nós ficaríamos o dia todo falando sobre essa pauta, e a intenção, sem dúvida, né, Wagner e Luiz, era trazer uma reflexão da importância da profissionalização. Acho que essa é a palavra que bate na porta. Como eu vou me profissionalizar para enfrentar não só essa mudança da reforma, mas outras que provavelmente virão nesses 5 anos, né? Aí que tem IA, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo que vai mexer com os nossos negócios. E quero novamente agradecer a Luísa, a você, Wagner, por estar aqui. Só chamar. E a gente ter feito essa dinâmica, agradecer toda a organização aqui da Commerce Hub, que prepara esse material aqui, esse momento com muito carinho, e que em breve, não só esse, mas derivações desse material, você vai ter acesso aí nas nossas redes, né, pelo @Commerce Hub, pelos nossos canais do YouTube, pelo LinkedIn, e Spotify, né, e por aí a mais, vai ser espalhado. Quem quiser um pouco mais de informação sobre a Comércio, sobre a OMIE, aqui na descrição do vídeo você tem acesso aos nossos canais de relacionamento. E contem, né, Wagner e Luísa, com a gente para ajudar, socializem suas angústias. É isso aí. E vamos enfrentar esse cenário aí de cabeça erguida e com muita fé. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, Ângelo. Obrigado a você, cara. Em nome da UMI, agradeço muito o convite aí. Contem com a gente gente vai estar evoluindo também o produto. Estamos juntos nessa jornada, uma jornada animada. A gente gosta. É isso aí, valeu. Valeu para as meninas aqui que participaram e que organizaram, o Ângelo, o Lu aqui, que contribuíram demais com os nossos conteúdos. Foi muito bom participar dessa conversa, desse bate-papo com vocês. Também ter um parceiro que tem tanta propriedade em falar sobre reforma tributária e discutir sobre o assunto também é sensacional. Assim, para nós é muito valioso trocar essas ideias e realmente trazer alguns insights que daqui a pouco as pessoas ainda não viram essas possibilidades, né? Então, realmente trazer um pouco de informação, sempre muito válido. Exatamente. Então é isso. Obrigado. Obrigada.